Boa noite a todos e a todas. Nós vamos ter uma conversa na noite de hoje sobre os fundamentos da doutrina espírita. E eu quero começar a falar lembrando do que o espiritismo de fato é. O espiritismo ele é uma doutrina fundada no século XIX por um professor francês chamado Hippolyte Léon Denisard Rivel, que entra para a história do espiritismo com seu pseudônimo, que é Allan Kardec. O professor Rivel foi uma figura muito importante na França do século XIX. O currículo escolar francês daquela época era muito diferente do currículo que nós temos hoje. E um professor como ele tinha conhecimento de várias áreas. Então ele estudava química, estudava física, estudava letras, estudava história, estudava astronomia, matemática. Havia uma gama muito grande de conhecimentos à disposição de Allan Kardec naquela época. Mas ele prezava muito pelo fato de que o indivíduo deveria conhecer por si. O ensino não deveria ser meramente conteudista. O aluno não deveria ser somente aquele que engole o conhecimento da escola, mas aquele que ganha autonomia e pensa por si. O século XIX era um século em que o positivismo ganhava muito espaço. E o movimento positivista ele foi muito importante no seguinte sentido, em que ele rompe com dogmas que foram instituídos durante muitos séculos. E esses dogmas, eles eram baseados em crenças irracionais. As pessoas acreditavam nas coisas porque acreditavam. E o século XIX é um século que é marcado profundamente por uma experiência através da razão. A partir daí, as pessoas começam a questionar as coisas. As pessoas começam a perguntar por que as coisas acontecem. E o espiritismo nasce nesse contexto. Ele nasce nesse ambiente de questionamento. O espiritismo ele nasce com uma doutrina tríplice. Ele nasce como uma experiência de filosofia, uma reflexão filosófica, como uma ciência e também como uma experiência religiosa, mas no sentido mais etimológico da palavra religião, e não no sentido dogmático de corpo doutrinário. E é exatamente por isso que Allan Kardec ele tem uma vasta obra acerca daquilo que nós chamamos de espiritismo. Dentre essa obra, se faz necessário que aquele que deseje conhecer a doutrina espírita tenha conhecimento, pelo menos, daquilo que nós denominamos de obras básicas do espiritismo. Que obras são essas? Essas obras são, inicialmente, o Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos é um livro de fundamental importância, porque ele retrata as bases da doutrina espírita. Ele tem uma forma de constituição muito importante e muito interessante, que é a forma em que perguntas e respostas se alternam, onde as perguntas são feitas pelo Allan Kardec e as respostas são dadas pelos espíritos para nos esclarecer dúvidas que são dúvidas ancestrais da existência humana. O que é Deus? O que é o mundo dos espíritos? O que é o espírito? Existe vida após a morte? Quais são as leis morais que nós devemos pautar as nossas ações? Teremos castigos ou recompensas para além dessa vida? Então, essas questões são questões que sempre atormentaram o homem. Porque a gente sempre quis saber se a vida tinha um pouquinho mais. Quem hoje está aqui na esfera de passou da metade da vida, tá? Imagine que hoje a média de vida do brasileiro está muito próximo dos 80 anos. Então, se você fez 40, você já passou metade da sua existência por uma questão estatística. É claro que existem pessoas que vivem muito mais e pessoas que vivem menos. Mas foi ontem, né? Que a gente era pequeno. Eu estou com 44 e foi ontem que eu era uma menina. Lembro perfeitamente de muitas coisas da minha infância e de minha adolescência. E existem pessoas da minha infância e adolescência que eu encontro na rua e que eu não reconheço mais, porque a pessoa mudou muito de fisionomia. As pessoas olham para mim e dizem assim, tu ainda tem a mesma cara. A gente chega a ficar feliz, que diz assim, mudei pouco. Mas a gente não sabe como vai ser daqui por diante. Então,
Tudo na vida passa numa velocidade muito rápida. E dentro de uma existência só, não dá tempo muita coisa acontecer. Dentro de uma existência só, a gente muitas vezes só conheceu um namorado ou uma namorada. Teve 4, 5 amigos. Tem uma família, aquela que a gente nasce com ela, e depois uma família adquirida, daquela que vem com os nossos relacionamentos, com os nossos casamentos. Depois a família se expande com o casamento dos filhos. Mas mesmo assim o ciclo ainda é muito pequeno. Boa parte de nós, durante a existência, não consegue dinheiro suficiente para conhecer sequer o país que mora. Completamente. São poucas as pessoas nesse país que conhecem, eu estou falando em todos os estados, as 5 regiões que existem no Brasil. São poucas pessoas que conseguiram ir. Porque a maioria de nós só conhece aquele pouquinho, aquele nosso entorno. Em uma vida breve, com tantas limitações, significa dizer que a gente vivencia muito pouca coisa em uma existência. Eu estava conversando com um aluno meu semana passada e eu estava dizendo a ele, uma das coisas que mais me angustia é a quantidade de coisa que eu tenho para ler. Porque não dá tempo. E o que é pior é que a memória é traiçoeira. A gente lê e esquece do que a gente leu. A gente não retém tudo. A gente só retém partes. Então tem muita coisa para ser descoberta, mas muita coisa já se perdeu na memória. Então as questões existenciais, os nossos dilemas existenciais são altamente normais. O segundo livro que nós devemos conhecer é o livro dos médiuns, que é esse que nós vamos nos debruçar um pouquinho mais hoje. O livro dos médiuns é um manual de contato com a espiritualidade, onde Allan Kardec fala dos tipos de mediunidade, fala da comunicabilidade dos espíritos. E ele começa falando acerca de um método experimental que ele utilizou para poder relacionar-se com os espíritos, demonstrando que o espiritismo não só é filosofia, ele também é ciência. E dizendo, olha, todas as pessoas que utilizarem dos mesmos modos que eu utilizei, será capaz de encontrar os mesmos resultados que eu encontrei. E vamos nos deter um pouquinho mais falando acerca desse livro. Mas continuamos. Nós ainda temos nesse meio tempo uma obra pequenininha, interessantíssima, onde Allan Kardec fala com as pessoas que detratam o espiritismo, chamada O que é o Espiritismo? É um livro pequenininho, fez aniversário recentemente, que deve ser lido para que a gente entenda quais são os argumentos que são contrários à existência da doutrina dos espíritos e como é que a doutrina dos espíritos ela se reafirma quando ela reflete sobre esses argumentos. Depois nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo não é um evangelho dos espíritas, é uma interpretação espírita dos evangelhos de Jesus. Não é uma criação do Espiritismo, não. Onde nós estudamos aquilo que é o cerne do Espiritismo, que é a parte moral da doutrina dos espíritos. Depois nós ainda temos o livro O Céu e o Inferno, onde fala das penas e recompensas futuras, onde a gente entende o que foi que acontece depois que a gente parte dessa existência. E todos nós somos pessoas que podemos partir a qualquer momento. Não sabemos quando será a nossa partida. Mas uma coisa é certa na vida: partiremos dessa existência. Agora, o jeito, a forma, como é que vai estar a consciência, se estaremos preparados ou não, aí depende muito da nossa forma de vida. E aí, para terminar, esses livros que são básicos, nós temos a Gênese, que trata acerca da constituição do mundo físico, da nossa Terra, do nosso planeta, e também trata dos milagres e das predições de Jesus. Faz uma análise daquilo que Jesus fez. E é muito importante que a gente escute sobre isso, porque a gente escuta falar em milagre o tempo inteiro, né? Hoje, o Brasil vive uma festa na canonização de Irmã Dulce. E a Irmã Dulce virou santa porque ela realizou 2 milagres, inclusive um deles aqui na cidade do Recife, pertinho. Mas será que milagre existe? Acontecem fatos, muitas vezes, que a ciência não consegue explicar. Mas a nossa ciência é muito jovem. Ela não conhece tudo. Ela ainda está se desenvolvendo. Então, quando a gente estudar a Gênese, nós vamos refletir muito sobre o papel do milagre. A gente vai descobrir que não existe milagre, porque não existe violação às leis da natureza. Mas nós temos um conhecimento
ainda é pequeno do que sejam essas leis. E a realidade existencial, ela é muito maior do que aquilo que é a nossa percepção. Ela é capaz de compreender de forma muito breve, de forma rápida. Então, o mundo é muito maior do que aquilo que nós somos capazes de compreender em um determinado momento. E a nossa mente pode fazer coisas extraordinárias. Quando nós acreditamos que alguma coisa pode acontecer, tanto para o bem como para o mal, nós conseguimos feitos inacreditáveis. Mas hoje, nós vamos nos deter em um tema extremamente difícil, árduo e necessário. Nós vamos tratar acerca de comunicabilidade dos espíritos, fraudes e médiuns ambiciosos. Olha que assunto espinhoso, difícil de ser tratado. Por que é difícil de ser tratado? Porque a gente muitas vezes parte do pressuposto de que quando uma pessoa adentra as portas de uma casa espírita, quando ela abraça a doutrina cristã, ela seja uma pessoa boa. Mas, muitas vezes, a nossa necessidade de chamar a atenção, as vantagens financeiras, os problemas do ego são tão grandes e terríveis que termina fazendo com que as pessoas se percam nesse caminho. Então, nós hoje vamos fazer uma reflexão daquilo que Allan Kardec já tratava quando escreve o livro dos médiuns e vamos trazer uma contextualização necessária para o nosso cotidiano e para as nossas atividades cotidianas. Inicialmente, se alguém aqui nunca adentrou numa casa espírita, saiba que eu, Rita, como qualquer pessoa aqui presente que possa utilizar-se desse púlpito, dessa tribuna, nós não somos sacerdotes da doutrina espírita. A doutrina espírita não tem um corpo sacerdotal. Quem vem nas tribunas espíritas falar devem ser pessoas estudiosas e comprometidas com o conhecimento da doutrina espírita e com a sua divulgação. Não somos remunerados por isso. A nossa intenção é nos transformar e ajudar na transformação das pessoas para que as pessoas se tornem pessoas melhores. Mas isso não nos dará prestígio, não nos dará cargos políticos, não deve nos dar. Não deve nos dar contratos midiáticos em jornais, televisões, telenovelas, filmes, porque o objetivo é acordar o ser humano. É mais ou menos o papel do professor. Quando o professor está lá em sala de aula, muitas vezes ele pega uma escola de periferia, cujas condições não são muito boas. Quando ele chega e pega aquele aluno cansado, que trabalha o dia inteiro, o papel dele é fazer com que ele se interesse pela educação formal, para que ele tenha futuro na vida. Nós, da Casa Espírita, fazemos um papel semelhante. Nós também nos cansamos. Nós também temos problemas. Quem é que adentra por essa porta ou de qualquer outra casa espírita que não tenha problema? Quem é que pegou uma briga em casa hoje? Acho que muita gente. Não estou falando só daqui, não. Muita gente. Quem é que hoje não se irritou com alguém? Não se aborreceu? Não se desencantou? Quantos namoros se acabaram? Casamentos faliram? Pais e filhos brigaram? Quantas pessoas se encontram nesse momento num dilema existencial? Quantas pessoas hoje têm um problema de saúde e pioraram? Se encontram em leitos de hospital? Quantas pessoas agora estão se sentindo sozinhas? Quantas pensam em se matar? São muitos dilemas nesse mundo, né? Muitos dramas. Então, o nosso papel é tentar dar uma alternativa de que nós possamos refletir acerca dos nossos dilemas existenciais, à luz de uma fé que não é cega, ela é raciocinada. Por isso não há pessoa humana que suba numa tribuna espírita, seja na cidade menor que existe no Brasil, ou seja numa grande metrópole, seja num centro espírita com 1 ou 2 pessoas, ou num centro espírita com mais de 100 pessoas, 1000 pessoas, que não seja passível de falhas. Todos nós somos. Essa é uma característica dos seres humanos. Todos nós somos passíveis de falhas. Quando nós subimos numa tribuna, o nosso interesse é partilhar um conhecimento que não é só nosso. Ele é um conhecimento pautado na doutrina dos espíritos. Quando nós
chegamos numa casa espírita e somos reconhecidos na qualidade de médium, nós somos aqueles que temos a capacidade de nos comunicar com os espíritos, mas isso, por si só, não nos torna pessoas especiais, melhores, mais abastadas ou agraciadas do que as outras pessoas. Portanto, todos nós, às vezes, damos umas escapulidas, cometemos equívocos. E Allan Kardec, quando codifica o Espiritismo, chama muita atenção para a necessidade que nós temos de ficarmos atentos nos deslizes que as pessoas dão. É por isso que ser espírita não é assistir palestra. Ser espírita não é trazer apenas os filhos para a evangelização infantil. Ser espírita não é apenas fazer a campanha do quilo. Ser espírita é um processo de autoconhecimento e autotransformação, em que nós somos capazes de compreendermos de fato o que é o espiritismo, compreendermos as falhas humanas sem apedrejarmos as pessoas. Olha, sem apedrejarmos as pessoas. Porque o espiritismo nos ensina que nós não podemos compactuar com os equívocos humanos, mas nos ensina que nós não podemos nos voltar as costas para as pessoas. Difícil isso, né? Complicado. Como é que a gente vai fazer isso? Lá em Caruaru, na cidade que eu sou, nós hoje fazemos um trabalho com menores infratores. E as pessoas têm muita dificuldade em permanecer no trabalho. Muita dificuldade. Porque quando os jovens começam a contar quem de fato eles são, as pessoas começam a se revoltar. Porque elas querem que todo mundo esteja naquele padrão assim, de crescimento e bondade. E não é bem assim que o mundo funciona. O mundo tem os seus desajustes. E dentro das casas espíritas, nós também recebemos um monte de almas que estão precisando de ajuda, começando por nós mesmos. Assim, quando nós recebemos as pessoas nas casas espíritas, o nosso grande objetivo, rememorando o que dissemos no início, é fazermos com que as pessoas abram as suas cabeças para uma realidade existencial que está para além da matéria e para a necessidade de que nós nos responsabilizemos pelos nossos atos. Não é a gente responsabilizar os outros, não. A gente gosta de responsabilizar os outros, né? A gente adora responsabilizar os outros. Eu só sou assim porque você é desse jeito comigo. Se você fosse melhor comigo, eu era outra pessoa. Quando a ideia é o contrário. A ideia é eu pensar, por que é que eu sou assim? Por que é que eu ajo de determinada forma? Por que é que eu tenho necessidade de chamar a atenção? Por que é que eu me magoo facilmente? O que está acontecendo comigo? Então, a casa espírita, ela nos transforma moralmente e é exatamente esse o seu grande objetivo. Bem, uma boa parte das pessoas que chegam nas casas espíritas chegam por problemas existenciais. Uma coisa muito comum é porque morreu gente na família. É muito comum. E a pessoa precisa de consolo. Ela precisa entender o que foi que aconteceu com aquele parente, aquela pessoa que ela amava. Outro fator que a gente recebe muita gente nas casas espíritas é porque a pessoa está passando por uma situação estranha. Ela está ouvindo vozes. Ela está escutando pancadas. Na cabeça dela vem ideias que não são dela e ela não sabe como lidar com aquilo. Ela começa a escrever coisas estranhas em lugares inapropriados. Ela começa a dar comunicação em casa, no trabalho. E as pessoas acham que aquela pessoa é louca, que ela se encontra descompensada, que ela se encontra desajustada. E ela chega na casa espírita para entender o que está acontecendo com ela. Uma grande parte das pessoas que se encontram nessa situação nas casas espíritas, quando adentram as portas da casa espírita, diz assim: tire isso de mim pelo amor de Deus, que eu quero voltar a ter uma vida normal. Essas pessoas, nós chamamos de uma forma muito especial de médiuns. O que é um médium? O médium é um intermediário entre o mundo dos espíritos e o nosso mundo, que é o mundo das pessoas que estão aqui encarnadas. Esse mundo material que nós conhecemos. Não existe uma única forma da mediunidade se manifestar. Existe uma diversidade de formas. Ontem eu fui fazer um atendimento fraterno na casa espírita que eu faço parte.
onde a pessoa que me procurou foi me narrar toda essa abertura dos canais mediúnicos dela e me disse assim, e com você é da mesma forma? Eu disse, não. Comigo é de outra forma. Isso não significa dizer que com você o fenômeno não esteja acontecendo. Porque quando aquilo está acontecendo e eu conscientemente não simulo aquela situação, quando de fato aquilo está acontecendo e eu não consigo explicar o que muda comigo, eu estou diante de um possível fenômeno mediúnico. Possível fenômeno mediúnico, não necessariamente um fenômeno mediúnico. Porque quando o indivíduo chega na casa espírita, com algum tipo de característica de mediunidade, a gente simplesmente não pega o indivíduo e diz, olha meu filho, a partir de hoje você participa da reunião mediúnica, toda segunda-feira, 10 horas da noite, e você vai ficar de 10 às 11, depois a gente vai fazer a leitura, depois você vai para casa. Não é assim que a coisa acontece. A gente chama a pessoa, coloca a pessoa para estudar, para poder analisar a pessoa, porque a pessoa pode ter uma perturbação mental, a pessoa pode ter uma necessidade de chamar a atenção, a pessoa pode sofrer de um transtorno de personalidade. Tem muitas coisas que podem acontecer. Então, a gente tem que averiguar se, de fato, existe ali um fenômeno mediúnico. Existindo, o médium tem que ser educado. Você quer dizer que existe médium mal educado? Existe. E não tem nada a ver com a educação formal. Tá? Um médium mal educado não é uma pessoa mal educada, mas é uma pessoa que não tem controle sobre a sua mediunidade. Então, o que a casa espírita faz é ajudar a pessoa a poder controlar a mediunidade. A mediunidade não é uma faculdade exclusiva do espiritismo. Então, não só existem médiuns nos centros espíritas. A mediunidade é algo que existe junto com a história humana e existe nas mais diversas religiões e entre pessoas que não têm religião nenhuma. Outra, a pessoa não precisa ter uma característica especial para ser médium. Então, não são apenas pessoas boas que são médiuns. Independe do caráter da pessoa. Existem pessoas sem caráter nenhum que são médiuns extraordinários. E existem pessoas boníssimas que não têm uma boa condição mediúnica. A mediunidade é uma faculdade orgânica, tá? Ela faz parte do nosso organismo, do nosso corpo físico. Ela pode eclodir conosco desde a infância, ou ela pode eclodir em um determinado momento na vida. Lá na nossa casa, aconteceu uma época que nós resolvemos mudar o horário da nossa reunião mediúnica, o dia e o horário. E a gente precisava de mais doutrinadores. O doutrinador é aquela pessoa que conversa com o espírito na reunião mediúnica. E uma das pessoas que se candidatava a doutrinador era uma pessoa muito estudiosa, que estava na casa espírita há muito tempo, tinha uma boa articulação, uma boa convivência com o grupo. E quando a reunião mediúnica começou, essa pessoa que não tinha mediunidade nenhuma começou a ser um médium de comunicação extraordinário. Uma mediunidade altamente ostensiva. Isso aconteceu quando essa pessoa estava com em torno de 35 anos de idade. Tem gente que isso vai acontecer no finalzinho da vida. Não existe momento da comunicação espiritual acontecer. E não existe uma forma única, relembrando, de que isso aconteça. Então, conhecer acerca de comunicabilidade é uma coisa muito importante dentro da casa espírita. Ao mesmo tempo, essa importância muito grande se dá para que a gente entenda que nem tudo que acontece na nossa existência diz respeito aos espíritos. Apesar de no livro dos Espíritos, Allan Kardec nos dizer, quando ele sistematiza aquilo que os espíritos dizem, que os espíritos não é uma coisa rara que eles muitas vezes nos governem, mas isso se dá no sentido de intuição. Somos nós que tomamos as rédeas da nossa existência e somos nós que tomamos as decisões acerca da nossa existência. Os espíritos nos influenciam o tempo inteiro, como a nossa família nos influencia. Eu não sei como é que é a família de vocês, mas a minha família é super enxerida. O problema de um é um problema de todo mundo, tá entendendo? Quando uma coisa acontece com alguém, todo mundo dá pitaco na vida das pessoas. Ainda bem que aqui em Camusim isso não acontece. Aqui ninguém dá pitaco na vida de ninguém, os vizinhos também não se metem na vida de ninguém. Mas lá em Caruaru, o povo faz muito isso, né? Então, se isso acontece em relação aos encarnados,
Isso também vai acontecer, essa influência em relação aos desencarnados. Associado a isso, muitas vezes o próprio espírito do médium se comunica. Toda comunicação, repetindo, toda comunicação espiritual tem um componente anímico. O que é um componente anímico? O que é isso? O que é ânima? Ânima é alma, em latim. Então, a nossa alma, ela é um filtro na nossa comunicação. Ela vai fazer com que o mesmo espírito, se comunicando por médios diferentes, ele não muda o raciocínio, mas a forma de falar pode ser diferente. Porque nós que somos o filtro, empregamos a nossa personalidade ao passarmos a comunicação. Isso é normal. Quando é que acontece fraude? Quando eu simulo a comunicação do espírito. Porque tem gente... Você se lembra de uma novela que passou uns anos atrás e depois foi reprisada? Quem é mais velhinho vai lembrar. Chamada O Astro. Vocês lembram dessa novela? Pois é. Essa novela, ela mostra o caso de um indivíduo que ele tinha uma capacidade extraordinária de se comunicar com a espiritualidade e de fazer fenômenos paranormais. E ele começa a ganhar muito dinheiro e se torna muito ambicioso com aquilo. E ele se perde. Ele se torna uma pessoa apegada às paixões materiais. Ele se torna uma pessoa muito vaidosa. E nesse se perder da vida, ele começa a perder essa capacidade. E ele começa depois a simular, a fraudar que ele ainda tem. O problema está na fraude e não na participação anímica que nós vamos dar. A gente falou em educação mediúnica. Imagine que você está muito preocupado porque uma pessoa amiga sua, você acha que ela está passando por uma influência espiritual. Aquela pessoa, ela está se tornando uma pessoa muito agressiva. Ela está mudando o comportamento. Ela se perde nos vícios. E você resolve na casa espírita, aquela casa espírita que trabalha com vibração. Ou quando você chega aqui no momento da prece. Ou quando você está tomando passe, você mentaliza aquela pessoa. E o espírito que está ali, realizando toda aquela situação de obsessão, ele não se encontra muito feliz com a sua intervenção. Imagine que esse espírito se vincule a você. E você seja um médium, e numa reunião mediúnica você vai dar uma comunicação. O espírito está revoltadíssimo com você. Ele é um espírito muito mal educado, não no sentido mediúnico, mas no sentido prático, no sentido mais pragmático. E ele quer dizer um monte de palavrão com você. Será que o médium deve dizer um monte de palavrão na mesa mediúnica? O médium bem educado, ele passa a indignação do espírito. Ele passa a raiva no tom de voz. Ele sente a emoção do espírito, pois é, mas ele filtra aquilo que ele vai falar. Ele não sai por aí. Se o espírito manda você meter a mão na cara do doutrinador ou do colega que está do lado, você não mete a mão na cara da pessoa. Quando a gente faz isso, é porque nós somos pessoas mal educadas. É preciso que nós, ao darmos o processo de comunicação, tenhamos a coerência, tenhamos o equilíbrio, tenhamos a sensatez de dar essa comunicação de uma forma filtrada e adequada, para que a gente não termine sendo um joguete nas mãos dos espíritos. Por isso que é importante o processo de comunicação mediúnica. Portanto, dentro de um processo educado. Portanto, o médium, ele não é uma pessoa especial, mais do que as outras pessoas. Ele é uma pessoa que tem uma facilidade, uma faculdade, em que ele consegue perceber o mundo espiritual ao seu entorno. Há médiuns que têm uma evidência tão extraordinária, que eles não conseguem distinguir um indivíduo encarnado de um indivíduo desencarnado. Eles têm essa percepção. Há médiuns que não veem dessa mesma forma. Veem os espíritos como seres mais ou menos etéreos, sabe? Aquela figura assim, meio, como é que eu posso dizer, sombreada.
não consegue enxergar os membros inferiores, só consegue enxergar a parte superior do espírito. Há pessoas que ouvem os espíritos com tamanha nitidez, que ficam olhando assim, para saber quem foi que falou. Há pessoas que escutam, a audiência se dá dentro da cabeça. Há um diálogo na cabeça. Você está pensando nisso agora? Como é que essa ideia me veio? Influência espiritual. Há pessoas que conseguem, né, traduzir na sua escrita poesias belíssimas. E não é poeta. Então, aquela poesia não é da pessoa. No entanto, há coisas curiosas acerca da mediunidade. Por exemplo, você não dá comunicação em língua estrangeira que um dia você não tenha conhecido. Olha que coisa. Apesar do pensamento espiritual não ser um pensamento traduzido muitas vezes em língua. Mas você precisa de conhecimento prévio para que aquilo aconteça. É por isso que, quando nós trabalhamos na mediunidade, nós temos a necessidade de estudarmos para termos uma substancialidade, uma facilidade em relação a esse processo de comunicação. Uma coisa que chama muito a atenção no fenômeno mediúnico é o fenômeno das cartas. Eu não sei se alguém aqui já foi, lá em Caruaru, tem um evento grande que acontece anualmente chamado Cartas da Imortalidade. Não sei se alguém aqui já teve a oportunidade de ir. Acho que eu já encontrei Leandro lá, né? No Cartas, não? O Cartas é um evento muito interessante. É um evento em que se reproduz aquilo que tornou Chico Xavier famoso. O Chico Xavier não ficou muito conhecido pela obra social que ele teve, nem pelos 400 livros tão somente que ele psicografou, mas pela quantidade de pessoas que ele consolou. Então ele era o quê? O carteiro, o intermediário. Ele recebia as cartas dos espíritos desencarnados, e essas cartas, elas eram lidas em público e elas traziam características pessoais muito interessantes acerca da identidade daquele espírito. Características ímpares em que as pessoas não duvidavam da autenticidade. Inclusive, há casos curiosos, como por exemplo, há casos em que um espírito ele inocenta uma pessoa que estava sofrendo um processo judicial de tê-lo assassinado. E a inocência se deu porque o espírito assina a carta com o nome completo. E é feito os testes de grafologia, é feita uma perícia, e a assinatura era a assinatura do morto. Ora, quando a gente imita uma assinatura, a imitação não é a perfeição. A força como nós seguramos a caneta, a forma como nós começamos a imprimir a tinta no papel, ela é única. Tá? Isso é uma prova da nossa identidade. Nesse caso, então foi um caso que foi muito estudado. Peritos foram lá e disseram, não há dúvidas, a carta é da pessoa. O que aconteceu foi um acidente. A pessoa inocentava o seu criminoso. Lá em Caruaru, esse evento acontece, esse ano ele aconteceu com 2 médiuns, e ele tem uma característica muito interessante. Allan Kardec, quando ele vai escrever aqui o livro dos médiuns, ele vai escrever 2 capítulos que merecem ser lidos por quem trabalha com mediunidade. Esses capítulos são, deixa eu separar aqui para ficar mais fácil a gente identificar. O capítulo, eu estou pegando aqui errado. O capítulo 27, que trata das contradições e das mistificações. E o capítulo 28. Nesse capítulo 28, se fala sobre os médiuns. Tá? E ele já começa falando sobre os médiuns que não são bem intencionados. Charlatães e prestidigitadores. No evento do Cartas da Imortalidade, ele é um evento interessante porque o médium principal que vai para esse evento é um professor que não ganha muito dinheiro, não ganha nada com aquilo que faz, não é muito famoso. E quando ele começou a receber aquelas cartas, ele permitiu-se ser estudado. Ele queria descobrir se ele não era uma fraude. Será que é o meu ego que está me enganando? Será que isso que eu estou fazendo é autêntico mesmo? E aí, um pesquisador espírita muito conhecido, que é o Clóvis Nunes, ele foi fazer o processo de investigação acerca desse médium, que é o Newton, lá do Ceará.
E o Newton, o Clóvis acompanha o Newton há anos, para averiguar se aquelas cartas que ele está dizendo que escreve são reais. Onde é que o Newton conseguiu aquelas informações? Será que quando o Newton ele diz as coisas que os espíritos dizem que ele disse, ele está dizendo a verdade? E aí, ele escreveu um livro onde ele conta aquilo que ele descobriu acerca do Newton. E o Newton ele tem uma característica muito similar ao do Chico Xavier, que é a característica de que ele assina cartas, muitas das cartas, com a letra do morto. O Clóvis foi atrás de fazer análise grafológica, né? Para verificar se aquela letra era autêntica. E ele conseguiu autenticar, através desses peritos, de que aquela letra, de fato, era a letra do morto. Quando o Newton, ele vai dar uma comunicação, muitas das cartas, eu já vi várias cartas dele, ele não diz assim, mãezinha, um exemplo de um filho desencarnado, eu encontrei na espiritualidade a vovó Maria, que é um nome comum, ele não diz assim. Ele diz assim, eu encontrei a vovó Maria de tal, de tal, de tal. O sobrenome completo, inteiramente escrito. Informações de um nível de detalhe muito interessante. Eu conheci uma das pessoas que recebeu uma das cartas. E essa pessoa, ela tinha um casamento meio que perfeito. Sabe? O marido era um marido devotadíssimo, um homem muito bom. E ele desencarna de forma muito abrupta. E quando ele parte, ela se coloca dentro de um processo terrível de depressão. Fica muito, muito triste. E ela pensava em suicídio o tempo inteiro. Nada consolava essa mulher. Ela é arrastada praticamente pelos irmãos. Ela é de uma família grande, são 12 irmãos, para ir para esse evento. E quando ela chega lá, o espírito se apresenta com a camisa do esporte. O cara era torcedor, fanático do esporte. Na carta, o Newton quando encontra, né, porque ele diz que sente a vibração dos espíritos que podem vir se comunicar, a pessoa faz um cadastrozinho onde coloca lá o nome, telefone, a pessoa com quem quer se comunicar, o e-mail. Ele diz que quando sente as vibrações, ele sente a possibilidade da comunicação. Pode não acontecer. E aí ele manda chamar as pessoas que possivelmente receberão. Algumas não vão receber, a maioria não receberá. E ele diz assim, uma pessoa com tais características quer dizer alguma coisa para você? E só. Ele não tem um diálogo muito preciso com a pessoa. E aí, ele perguntou a ela, diz, tem um homem aqui com a camisa do esporte, uma camisa de futebol, uma camisa de time de futebol. Isso quer dizer alguma coisa para você? Ela já se emociona muito. E quando ele dá a carta ela é psicografada em público. Quando ela dá a carta traz o nome de 2 parentes dela desencarnados completos e do pai dela completo. O nome inteiro. Detalhe, essa mulher não tem redes sociais. Não existe redes sociais. Portanto, ele não poderia ter tirado essa informação de nenhum lugar. Nunca viu Newton, nenhum processo de comunicação ali com Newton. E aí, na carta, ele pede perdão pela grande bobagem que ele fez. E ele diz assim, eu fui fraco. Você não merecia isso. Você é uma mulher extraordinária. Como eu fui capaz de fazer isso com você? E a carta é um pedido de perdão. Como é que um homem bom, que nunca decepcionou aquela mulher, pede perdão? O Newton não sabe disso, do que aconteceu depois. Meses depois, aparece na casa dessa mulher uma pessoa com uma criança pequena, filho do marido desencarnado, para ir atrás da pensão do marido para poder sustentar o menino. Já imaginou que situação? E ela disse que teve tanta raiva, que teve vontade de matar ele de novo se ele estivesse vivo. Olha o motivo do pedido do perdão, que não tinha sentido nenhum naquele momento e que teve sentido a posteriori. Allan Kardec nos ensina, nesses 2 capítulos, que muitas coisas que parecem fraude não são. Como, por exemplo, quando uma casa espírita, ela tem determinadas crenças enraizadas em determinadas ideologias ou em determinadas interpretações. Os espíritos não trazem a verdade, não dizem assim, olha, vocês estão errados, de uma forma abrupta assim, não.
Mas eles tentam, com as comunicações, dentro de um processo continuado, levar as pessoas a identificar os seus erros. Para que a gente acorde. Você já imaginou que agora alguém chegar para você e dizer assim, ó, você está errado. O que é que você faz? Eu estou certo, o que está errado é você. Você nem escuta. Então os espíritos têm uma forma muito sutil para nos acordar acerca da realidade. Comunicações dadas pelo mesmo espírito, com linguagens diferentes, não configuram fraudes. Isso não significa dizer que não existam fraudes em comunicações. E Allan Kardec nos chama a atenção para a necessidade constante de nós refletirmos sobre a autenticidade das comunicações que nós recebemos. O curioso é que quando eu comecei a falar acerca disso nas casas espíritas, da necessidade do estudo e da necessidade de nós não termos idolatria por ninguém, ainda não tinha acontecido o que aconteceu na semana passada, que provocou um alvoroço imenso no Brasil, que foi o fato de que um médium famoso, ele foi desmascarado porque, através de um inquérito policial, inclusive nesse inquérito é dito que ele tem vantagens pessoais em uma determinada casa, onde esse médium frauda comunicações. Quem participou do Cartas da Imortalidade sabia que essa denúncia aconteceria. Eles não disseram o nome do médium, mas disseram de forma muito clara que se faz necessário que todo médium ele seja estudado. Isso vem desde a nossa reunião mediúnica. Na nossa reunião mediúnica, a gente tem que analisar as comunicações. Porque muitas vezes o nosso inconsciente nos prega peças. Está aí o animismo. Imagine que eu estou muito preocupado porque determinada pessoa da minha família, ou eu mesmo, estão passando por um transtorno. Aí eu vou dar uma comunicação na reunião mediúnica e digo, rapaz, eu acho que essa comunicação foi porque fulano de tal está ligado a determinado espírito e foi o espírito que disse isso. Às vezes não é. Às vezes são as nossas impressões que estão dizendo aquilo. Então, nenhum médium pode se sentir aviltado. Ele não deve se sentir desmoralizado, porque ele deve ser analisado. Muito pelo contrário, ele deve ser o primeiro a se abrir na qualidade de análise. Rapaz, eu tenho dificuldade de fato, dar uma comunicação de um espírito que está relacionado a alguém que eu conheço o problema. Até que ponto eu posso estar interferindo nessa situação? É uma questão que a gente deve se perguntar. E o que aconteceu no Brasil semana passada foi uma coisa que vai fazer com que a gente fique de alerta. Como o médium era famoso, começou a existir uma corrente, está entendendo? De defesa do médium. Isso não significa dizer que nós estejamos aqui dizendo que essa pessoa não merece uma defesa. Mas toda pessoa tem que passar pelo crivo da crítica para que a gente, de fato, consiga saber que a pessoa tem o direito de se defender, se comunicações são autênticas ou não. Vocês sabiam que desses eventos de cartas, hoje, existem sites que são capazes de tirar das tuas redes sociais, das redes sociais dos teus parentes, informações rápidas, feito aquelas, quem é aposentado, a vida de um aposentado é um inferno. Quando se descobre o seu número de telefone, vão lhe oferecer empréstimo. Olha, o que oferece de empréstimo e cartão de crédito para aposentado não é brincadeira. Você não tem sossego. E você diz assim, como é que esse povo conseguiu me achar? Porque hoje nós temos robôs. A nossa inteligência artificial faz cruzamento de dados e consegue rapidamente lhe localizar. Hoje a minha nora se acordou com uma cobrança de um cartão de crédito em aberto, de uma pessoa que é cunhado da tia dela, mas que dá o endereço dela como sendo um endereço de correspondência. Recebeu no celular. Não foi uma carta, não. Com o nome completinho do cara. E ela disse assim, mas como danado o povo me achou para cobrar esse camarada porque eu conheço ele? Em relação à atividade mediúnica, tem médiuns no Brasil fazendo isso. E não só foi esse denunciado pelo Fantástico semana passada, não. Tem mais. Tem outros fazendo isso. Outros fazendo isso porque ganham algum tipo de vantagem. Que tipo de vantagem? Status. Venda de objetos na casa espírita. Venda de livro. É por isso que um médium sério, o que é que ele faz? Você quer estudar se de fato eu sou um médium autêntico? Pode estudar. E o que é que o espírita faz?
O espírita sabe que as pessoas são falhas. Antes de Allan Kardec ser o codificador do espiritismo, nos diz o Espírito de Verdade que ele procurou outras pessoas. Entre as obras básicas de Kardec, há mais uma a ser recomendada que todo espírita deve ler. Chama-se Obras Póstumas. Não foi o Allan Kardec que publicou. Foi a Sociedade de Estudos Parisienses depois do desencarne do Allan Kardec. Em Obras Póstumas, Allan Kardec diz que quando ele é convidado pelo Espírito de Verdade a realizar essa tarefa, ele deixa muito claro que já chamou outras pessoas. Entre essas pessoas nós sabemos de um famoso, Emanuel Swedenborg. Muito ligado à homeopatia. Hoje muita gente, ainda hoje utiliza muito a homeopatia. Quer dizer, cada vez mais, porque hoje existe uma corrente aí contra a indústria dos fármacos. E foi uma pessoa que se perdeu na tarefa, orgulhoso, vaidoso, terminou se perdendo ao longo dessa tarefa. Outros foram chamados. E o Espírito de Verdade, quando chama o Allan Kardec, ele diz, olha, você quer essa tarefa, você será ridicularizado, você terá traído pelos seus amigos mais íntimos, você trabalhará muito, você será questionado. E ele diz tudo que Allan Kardec vai passar na tarefa de Allan Kardec. E são coisas difíceis. E Kardec disse, o que ele não disse eram todas as recompensas que eu teria. Foi um trabalho belíssimo, um trabalho de salvar pessoas. Porque o Espiritismo, quando ele surge para os inconformados. Para aqueles que não aceitam as religiões tradicionais, porque não aceitam os dogmas, porque querem pensar, e pensar pressupõe uma palavrinha que a gente tem que lembrar dela o tempo inteiro. Pressupõe autonomia. É por isso que o conhecimento é importante. Porque eu não posso pensar porque alguém pensa por mim. Olha, eu penso desse jeito porque fulano de tal, que é palestrante espírita, eu assisti uma palestra dele da internet muito boa, e eu penso igualzinho a ele, porque ele pensa melhor do que eu. Meu marido que está lá atrás já viveu uma experiência muito engraçada de um indivíduo ir lá no centro espírita que nós frequentamos e pediu a ele para ele fazer uma prece num papel, botar ele no bolso, para que ele seja uma proteção para ele. Era um amuleto. Porque ele disse assim, a sua prece tem mais valor do que a minha. Olha, que falta, de autoconhecimento. Que falta de responsabilidade. Recentemente, está fazendo umas 3 semanas, eu recebi de um autor espírita conhecido a nível Brasil, um vídeo em que ele disse, Rita, olha para aí. Um palestrante espírita famoso a nível nacional, que vem para muitos eventos a nível nacional, apresentando um coach espírita. Eu digo, aonde nós chegamos? Pois é. Se nós fulano, já imaginou que situação? E a gente diz, meu Deus, isso eu não estou desmerecendo o trabalho de coach, mas isso não faz parte do espiritismo. O trabalho de coach é uma coisa, o espiritismo é outra. Então, eu posso ser coach e ser espírita, mas eu não posso utilizar-se de dizer que eu sou um coach espírita, minha gente. Vamos acordar para a realidade. Tem médium famoso, estudioso famoso por aí, fazendo palestra e ganhando dinheiro com cursinho, cooptando pessoas para cursinho. É muito grave isso. Isso nos lembra alguns pastores mal intencionados, porque existem diversos pastores muito bem intencionados, que utilizam da fé das pessoas para enriquecimento próprio. Por isso que é importante que a gente conheça. Por isso que é importante que a gente pense. Por isso que é importante que a gente faça uma análise da comunicabilidade mediúnica. Por isso que é importante que a gente faça uma análise dos livros. Ontem aconteceu uma coisa tão bonita lá na casa espírita que eu frequento. Tem um rapaz de uma casa espírita que não é a nossa. Eu não conheço o rapaz. E ele mandou para algumas pessoas em Caruaru, que ele sabe que estudam a doutrina espírita, uma obra que ele psicografou. E ele diz assim, eu queria saber se essa obra tem erros. Porque eu só vou publicar se essa obra não tiver erros. Porque eu não quero ser enganado pelo espírito, porque ele pode ter me induzido a deixar passar algum tipo de erro doutrinário. Olha que humildade desse rapaz. Que coisa linda. Não é porque veio dos espíritos que significa dizer que a obra é boa. Porque o que são os espíritos, afinal de contas? As almas dos homens que desencarnaram. Pense na quantidade de pessoas que você conhece. Imagine que se todas essas pessoas desencarnassem e tivessem a oportunidade de se comunicar,
e fossem escrever um livro, vocês acham que todos os livros eram bons? Eu acho que não, né? Eu acho que não. Muitos deles teriam informações de achismos, de pessoas que não têm grande conhecimento, informações até mal intencionadas, informações de espíritos brincalhões. Imagina um gaiato desencarnado ditando alguma coisa. O que ia sair? Ia nos fazer coisas ridículas, como o Centro Espírita, no interior do Maranhão. Isso foi nos anos 90, mais ou menos quando eu entrei no Espiritismo, em que recebeu uma comunicação de um espírito que dizia que para que as pessoas não sofressem e rangessem os dentes depois do desencarne, se fazia necessário que as pessoas arrancassem os dentes. As pessoas arrancaram os dentes. Ficaram tudo banguelo. É sério isso. Não é trágico isso, mas foi real. Aonde chega o nível de fanatismo das pessoas. Nós não temos santos, embora reconheçamos a missão das pessoas. Essa semana inteira as pessoas mostrando a Irmã Dulce, né? Eu me emociono muito quando eu vejo a Irmã Dulce. O meu tio, sexta-feira, foi fazer uma cirurgia de altíssimo risco. O meu tio já é surdo e ele podia ter perdido completamente a visão. E os médicos disseram, né, a família toda, disse, olha, a gente vai fazer a cirurgia, mas a cirurgia é de alto risco, no hospital de Irmã Dulce, inteiramente gratuito. No bairro onde ele mora, que ele mora no mesmo bairro que o hospital existe. Fez a cirurgia foi um sucesso. Poderia não ter sido, mas teve todo o atendimento. Então, uma pessoa nobilíssima dessa, você tem que reconhecer a obra extraordinária. Mas nunca, nunca saber que uma pessoa pensa por você. Ao contrário dos nossos irmãos católicos, que tem um Papa hoje com uma criatura extraordinária, lá eles têm a infalibilidade do Papa. Nas casas espíritas não existe a infalibilidade dos palestrantes. Não por mais famosa que a pessoa seja. Na doutrina dos espíritos, nós temos fé raciocinada. Nós pensamos. Nós precisamos estudar. Por isso, meus irmãos, nesse minuto final, nós podemos dizer que o maior legado que o Espiritismo pode nos deixar é o conhecimento que nos fará ser uma pessoa melhor. E aí eu gostaria de ler um trechinho aqui. Um trechinho aqui do Allan Kardec que diz assim: o homem civilizado chegou a um ponto em que não se contenta com a fé cega. Ele quer conhecer tudo, saber o como e o porquê de cada coisa. Preferirá, pois, uma filosofia que explique o que outra não explica. Isso está na Revista Espírita de julho de 1866, num artigo intitulado Monomania Incendiária Precoce, Estudo Moral. E também na Revista Espírita, ele diz assim: o verdadeiro espírita não é o que crê nas manifestações, mas é aquele que aproveita o ensinamento dado pelos espíritos. De nada adianta crer se a crença não faz com que se dê um passo adiante na vida do progresso e não o torne melhor para o seu próximo. Portanto, o movimento espírita, assim como a nossa vida pessoal, é algo de responsabilidade nossa, sob a intuição dos espíritos. O verdadeiro espírita se conhece por aquele que luta incessantemente para vencer os seus defeitos, porque nós melhoramos o mundo a partir do momento que nós nos melhoramos. Os espíritos nos intuem, frequentemente nos dirigem, mas a decisão final é sempre nossa. Daí a importância de estudar. Muita paz e que Jesus nos abençoe, nos acompanhe. E seguindo esse interim, vamos pedir para que nós possamos relaxar. Aqueles que sentirem dificuldade de concentração, fechem os seus olhos. Não como um ritual, mas somente como uma forma de relaxamento. Que nós possamos deixar a nossa mente aberta para a intuição da espiritualidade amiga e benfeitora. Que nós possamos pensar em Jesus, nosso mestre amado, em Chico Xavier, mentor dessa casa. E assim, Senhor, agradecemos imensamente a oportunidade de refletirmos sobre as tuas verdades. Quando fala que a verdade há de nos libertar, sabemos que ela não é uma dádiva, mas é uma conquista da busca pelo conhecimento.
É uma conquista da busca pelo amor, para que nós possamos nos tornar espíritos mais pacíficos, para que nós possamos colocar de lado o nosso orgulho e a nossa vaidade, para que nós possamos vencer o nosso egoísmo e enxergar o nosso próximo como extensão de nós mesmos. Assim, Senhor, te agradecemos imensamente a oportunidade que temos de compreendermos o que é a vida após a morte, desse intercâmbio com a espiritualidade maior e com a certeza, ó Pai, de que estamos aqui em uma chuva de uma das nossas existências e que teremos tantas outras para a nossa construção moral e espiritual. Que a tua luz nos acompanhe hoje e sempre e que ela possa nos ajudar a fazer brilhar a nossa, que é ainda muito pequena, e que nós possamos, Senhor, salgar a vida daqueles que estão conosco, a partir do momento em que reconhecemos as nossas potencialidades e nos responsabilizamos pelas nossas atitudes perante o mundo que nos cerca. Fica conosco, nos abençoa e nos acompanha, para que nós possamos ser semeadores de luz. Que assim seja.